Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Fato Jurídico, uma parceria do Fato Jurídico com a Rede Smart de Comunicação. Eu sou o Rogério Targino e hoje nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial, a doutora Jéssica Escapim. Doutora Jéssica Escapim, advogada há bastante tempo trabalhando na área do direito público, trabalhando na área da gestão pública. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Gente, muito obrigada pelo convite, né, por poder estar aqui batendo um papo com vocês e com todos os colegas que estão aqui acompanhando, né? Acho que é fundamental a gente poder unir a nossa classe, unir os colegas e a gente sempre compartilhar informações que eu tenho certeza que aprimora, né, a todos nós. Exatamente. E do outro lado da mesa, como debatedor, doutor Alexandre Volpiani. Seja bem-vindo, doutor Vou Alexandre. tentar, né, doutor Torgino? É difícil com essa minha amiga, doutora Jéssica, que é fantástica, maravilhosa. Quando começa a falar de um tema, nós nos encantamos. Fácil. Muito obrigado por aceitar o convite, estar com você é sempre bacana. E Obrigada. vamos que vamos. Bora, gente. Vamos lá. Doutora Jéssica, para contextualizar nós aqui e as pessoas que nos acompanham, né? O tema que nós vamos tratar é o profissional do direito na área pública, na área de gestão pública. Contextualiza esse tema para a gente poder entender um pouco mais e avançar com o nosso debate aqui. Ai, gente, incrível. Bom, acho que antes de tudo faz muito sentido eu compartilhar como eu cheguei nesse espaço, nesse lugar, né? Que por Bacana. muitas vezes, quando a gente está cursando, né, a faculdade de Direito, ainda parece algo muito distante, com poucas pessoas que atuam na prática, na gestão pública. Também não foi algo planejado. Quando eu me formei, eu sempre tive uma paixão muito grande com a área civil, com a parte contratual. Então, tanto que os meus cursos de especialização foram voltados para a área de contratos empresariais. E daí, assim que eu terminei a faculdade, que eu tirei a minha OAB, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, morei 1 ano e 8 meses lá. E lá eu tive a oportunidade de cursar governo e política pela Universidade de Virgínia. E assim, foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer advogados e juristas, professores de direito lá e que também atuavam na área política e de gestão de políticas públicas. E quando eu retornei aqui para o Brasil, o Ale vai lembrar disso, eu comecei a atuar de forma voluntária no projeto AB Vai à Escola, com uma equipe, com um time incrível, né, que fazia esse projeto. E foi nesse grande encontro nas escolas municipais da nossa cidade que eu entendi que a minha vida também estava no setor público, né? A gente levando e fazendo palestras sobre combate à violência contra a mulher e tantos outros temas, a gente se deparou com uma realidade muito triste, né, Ale? Que a quantidade de crianças, de meninas que estavam sendo abusadas na nossa cidade e muitas vezes dentro do seio familiar pelas pessoas que deveriam zelar pelo cuidado e pela segurança delas, né? E daí eu passei por uma crise existencial, né? Eu que trabalhava com o ramo empresarial, eu falei, cara, o direito ele é muito incrível, mas eu sinto que eu tô sempre enxugando gelo, eu tô sempre resolvendo o problema depois que ele já aconteceu, né? E eu tenho uma experiência muito particular de quando eu era criança, quando eu tinha 7 anos, que eu me deparei com uma mulher que havia sido estuprada dentro na cidade. Então, são coisas que foram se ligando, né? Enfim, na minha história de vida. E daí eu percebi que era por meio da política e da gestão pública que eu poderia ser uma agente de transformação dentro da nossa cidade e transformar a vida dessas meninas que a gente se deparou por meio do projeto AB Vai à Escola. E daí eu fui cursar gestão de políticas públicas, né? É, e recebi um convite muito especial do prefeito Rogério Lins para assumir como diretora de planejamento de políticas sociais na nossa cidade. E foi lá que eu consegui colocar em prática tudo isso que eu havia aprendido, né? Tudo isso que a gente sonhava enquanto transformação mesmo, e colocar em prática
o direito na vida, né, pública mesmo, por meio da construção de projetos de lei, decreto de regulamentação, leis orçamentárias e tantas outras coisas. Sensacional. E esse curso de políticas públicas, ele é voltado para profissionais do direito ou para qualquer pessoa? Como É que voltado funciona? para qualquer pessoa, mas como ele é muito focado na parte constitucional, com certeza quem tem a formação em direito tem um passinho à frente, né? E eu costumo sempre dizer, gente, não existe gestão de política pública sem direito. Direito Sim, é a base de tudo, né? sim, É a base da nossa democracia, inclusive, né? sem dúvidas. Então, quando a gente está ou no poder executivo ou no legislativo, né, falando sobre a gestão pública em si, a base de direito ela é fundamental para a construção, seja de qualquer política, seja para a gente conseguir executar por meio das leis orçamentárias, porque sem isso a gente não tem base. É lógico que tem um papel muito importante e fundamental da Procuradoria Municipal aqui da cidade, mas para os agentes, né, que fazem, que constroem a política pública, ter a base de direito, com certeza, apesar de muitas pessoas acharem que o direito pode burocratizar muitos processos, eu enxergo de outra forma. Eu acho que quando você trabalha com gestão de política pública e você tem a base de direito como formação, você consegue encaminhar as coisas de uma forma muito melhor, muito menos burocrática, porque você já conhece as leis, e daí você acaba, né, encaminhando as coisas com muito mais agilidade. Bacana. Saber Volpiane, o que pode, o que não pode, Sim. é fundamental para você ter Exato. uma agilidade no É. serviço público, né? A gente brinca, Lê, a lei de licitação, né? Gente, não se faz política pública sem contratação. E não se faz contratação sem lei de licitação no Exato. poder público, né? Até para implementar projetos é necessário Exato. saber disso. Eventualmente, na maioria das vezes, precisa de uma licitação. Sim. Você precisa saber se o que você não está fazendo não vai ser uma improbidade lá na frente. Exatamente. Tem uma série de coisas e cuidados que ter feito direito, ser advogada brilhante ajuda bastante. Sim. A doutora Jéssica falou sobre o AB Vai Escola, na época da nossa presidente Valquíria. Sim. Infelizmente não deixou, mas foi um projeto bacana e que bom saber que o que te acendeu a luz foi isso, porque Sim. a doutora Jéssica ela foi uma das recordistas de idas nas escolas. Eu sou apaixonada. Inclusive, não vejo a hora de poder voltar, porque eu acho que é incrível. esse Praticamente projeto. em todas as vezes que a OAB foi à escola na gestão anterior, a doutora Jéssica estava lá, postando foto, falando para as crianças. É um negócio muito bacana. E era na época da presidência da doutora Valquíria Guedes, da comissão. Sim. E lá, você sabe que o dado final daquela comissão foi de mais de 4.000 crianças atendidas. 4.000. Então, e era muito legal. Eu também fui em vários, todos que eu, mesmo sendo vice-presidente, eu dava um jeito de ir. Sim, é verdade, Ale. Que era muito bacana. E outra coisa, lógico que tem toda a parte jurídica de levar para as crianças delas conhecerem um pouco mais sobre os direitos delas, Sim. sobre cidadania. Mas, Ale, eu acredito numa coisa muito importante. A gente tem dados que falam e daí eu vou dizer, enquanto mulher, que estou aqui ao lado de 2 colegas, mas que com mulheres no poder, as meninas têm muito mais referência. Sim. Mas eu quero usar o poder de uma forma um pouco mais abrangente aqui, né? Eu vim também de escola pública. Eu cresci na Zona Norte aqui da nossa cidade, lá no Jardim Baronesa. Estudei no Pastor Josias, no Você tinha um Neuza. escritório lá também, Eu né? tinha, Ali eu tinha na uma unidade lá. João Ventura? Lá na João Ventura, era a nossa Lembro. unidade social. Eu não conhecia advogados na minha infância. Você sabe com quem? Aí daí um abraço, inclusive, muito especial para o Rodrigo, que foi o meu professor de Direito na FITO, que foi quando eu tive uma Mota? bolsa de estudos, o Rodrigo Rodrigo Mota. Mota. E foi por meio dele que eu decidi fazer Direito. Olha só que incrível, né? Eu encontrei ele esses dias, inclusive lá no jantar que nós estávamos. E é isso, é muito especial. Hoje a filha dele tá enorme, ela tinha nascido naquela época. Eu falei também que essas coisas a gente não pode compartilhar, porque já faz um tempo, né? Mas, voltando, a importância da referência
para essas crianças. Eu lembro de umas meninas assim super pequenininhas e elas me abraçavam e elas falavam: eu quero ser advogada que nem você. Eu quero ser que nem você quando eu crescer. E a importância de todos nós, né, dos nossos colegas, da gente voltar com esse projeto ainda mais forte, Ale, né? E aqui eu reforço Eu já para vocês. tive esse prazer, desculpa te cortar, das Aham. pessoas chegando na gente falando, eu quero ser advogado. Poxa, que legal você falando. Sim, E quantas vezes, quantas denúncias não ouvimos ali também? sim, Que a gente falava sobre bullying, sobre abuso, violência sexual, sobre proteção do patrimônio público, sobre uso de Isso. drogas. E no fim das nossas palestras, né? Alguém, às vezes, chegava uma outra criancinha e falava: doutor, eu tô passando isso na minha casa, Sim. o que que é? Aí você, caramba, é violência doméstica, é violência sexual, ou a questão do bullying que passava na Eles escola. começavam a reconhecer ali, né? Exato. Depois daquelas palestras. E a gente ouvia muito que eu quero ser igual você quando eu crescer. E sabe quem foi o meu advogado do OAB da escola quando eu era criança? Irante Sanazar. Nossa, o nosso primeiro prefeito. Primeiro prefeito. Eu estudava no Alice Velho Teixeira, lá em Altino, escola estadual também. E ele, um dia, ó, OAB vai à escola, todo mundo pra sala lá do teatrinho que tinha. Chega lá o Irante Sanazar, meu amigo, que advogado. Cara todo alinhado, num terno, tinha umas 200 crianças assim na sala. Ninguém parava quieto, né? Ele só falou bom dia, todo mundo. Meu Deus, a voz dele, cara, era demais. E começou aquela aula e não sei o que lá, sério pra caramba, sozinho. Nós vamos em bando, né? Opa, a gente Quando a anda gente de tava grupo. fazendo, era 2, 3 na sala, porque isso dá uma segurança pra quem vai Dá. passar. O Irante sozinho na sala, falando para 200 e todo mundo quieto, olhando, prestando atenção. E aquilo ali, além das outras referências que eu tenho na minha vida, também me motivou a ser o que eu... Pô, eu olhei e falei, eu quero ser igual esse cara. E eu não tinha noção que ele era o primeiro prefeito, só que ele era advogado. Depois que eu fui entender quem era Irante Sanazar. Depois de sair na foto com o irmão dele, com o Frente, Com o Breje. né, que todo mundo saiu, que a gente Sim, sabe o tamanho do nosso primeiro prefeito sim. e o orgulho que isso dá na gente. E que bom que te motivou a fazer o bem, né, Jé? Com certeza, com certeza. É isso, né? Eu brinco que eu já passei por várias situações particulares e com todo mundo é assim, né, gente? A vida, por vezes, coloca um tanto de limões na mesa pra gente, né? E a gente escolhe o que fazer com eles. Eu gosto de uma boa limonada, alguns colegas gostam de caipirinha e por aí vai. Eu acho que a gente decide o que fazer com esses limões que a vida traz pra gente, né? Sabe adoçar, porque a vida é só limão, É né? isso mesmo. Só vem limão. E azedo, às vezes sem suco. É. Mas a gente precisa dar um jeito de fazer acontecer. Com certeza. Como diria, né, uma banda aí que eu gosto de rock, o slogan da banda é nascido pra perder, vivendo pra vencer. É assim que é a vida. É isso. Doutora, vamos lá então. Dentro dessa área do direito, né, do profissional do direito, na gestão pública, como que eu entro para trabalhar? Como é que funciona isso? Qual os primeiros passos para o advogado que quer fazer alguma coisa nessa área? Existem algumas formações específicas, né, para a área de direito público e tudo mais. Eu vou ser muito sincera, eu fui pela tangente. Eu participei de uma escola chamada Renova BR, que é uma escola, é a única escola aqui no Brasil de formação de lideranças políticas, né? E, na verdade, era o segundo grupo que tinha. Eu já tinha uma relação com a deputada federal Tabata Amaral, que hoje é candidata à prefeitura em São Paulo. E daí eu queria entender, porque até então eu ainda tinha muita dúvida sobre o como mesmo, que nem você está perguntando, para onde, qual o caminho. E eu queria entender um pouco melhor, né? Eu já tinha retornado dos Estados Unidos, entendendo um pouquinho mais sobre governo e política, sobre a parte de legislação eleitoral. E daí eu decidi fazer o curso de formação deles, mas querendo entender mais como que isso aplicava, não apenas na parte da gestão de política pública, mas na parte
de candidaturas eletivas mesmo, né? Bom, além de trabalhar na gestão de políticas públicas, hoje eu trabalho em coordenação de campanhas também. Então, em 2022, eu coordenei 3 campanhas muito importantes. Então, Gerson com a Tabata, que nós tivemos, a Loreni, que é deputada federal por Taubaté, e uma outra candidatura do interior de São Paulo. Então, é fundamental a gente compreender todos os meios possíveis, né? De candidaturas eletivas, de gestão de política pública, mas o networking ele é muito importante. Como em todas as áreas, né? Sim, A sim. advocacia também, né? Bom, Mas é você se relacionar, você entender como funcionam os processos participativos. Infelizmente, isso ainda é muito precário na nossa cultura, né? Não só em Osasco, mas no nosso país inteiro, as pessoas elas participam pouquíssimo dos processos de participação, seja por meio do Poder Executivo das audiências públicas, seja por meio do Poder Legislativo, mas com certeza são alguns caminhos. Acredito que a formação é uma delas, o networking ele é muito importante, mas se aproximar das pautas, se aproximar do Poder Executivo, do Legislativo, por meio dos processos de participação, eu acredito que é muito importante para realmente ir chegando e se identificar com aquilo que faz sentido para você, sabe? Bacana, bacana. Então, estudar bastante e ter um bom Estudar bastante relacionamento, sempre, né? né? Networking. Estudar bastante. networking é tudo hoje em dia, né? Com Eu certeza. já te falei, Targino, a maioria dos meus clientes hoje é indicação de advogado. É. Porque a gente tem o nosso trabalho, a gente compartilha tudo que a gente conhece, e Sim. isso acaba te tornando uma referência em alguma coisa. Sim. E é onde você consegue fazer esse network. Então, Sim. empresarial, o Targino é, a Jéssica é, o criminal eu faço, e as pessoas sabendo disso, Sim. que às vezes você pega alguma coisa e fala, isso aí não é para mim, não. Vai um Uhum. pouco além do que eu consigo, Sim. que eu daria conta. Então, ó, fala com o Alexandre. Aham. Pumba. É assim, esse network. Eu vou dar um exemplo prático, assim, né? Aqui em Osasco, enquanto diretora de políticas sociais, eu tive a oportunidade de escrever projetos de leis e decreto de regulamentação a nível municipal, né? Mas existem alguns deputados, senadores, tanto a nível estadual como a nível federal, os deputados, que eles abrem para participação, inclusive para construção de projetos de lei. Então, os próprios advogados, eles podem escrever projetos de lei e encaminhar. A Tabata é uma delas. E daí, isso abre um espaço de networking também, porque aquele deputado que abre para esse espaço de participação popular é uma grande oportunidade, porque ele pode ler e falar, cara, faz sentido esse projeto de lei que chegou aqui, que esse advogado escreveu, e isso você vai abrindo caminhos e portas. Sensacional. Pelo trabalho, né? Só por Sim, mostrar o conhecimento, exatamente. etc. Isso é algo que a gente precisa na advocacia tá fomentando o tempo todo, porque a gente vê Sim. que falta muito. Muito. Tem muito advogado, não quero rede social. Ok, é um direito seu. Mas o advogado que não aparece não é lembrado. Infelizmente é um jargão, um negócio bem, né? Sim. Mas é uma realidade. Na minha época, Gé, eu era uma Uhum. pessoa um pouquinho mais velha, nós tínhamos realmente que estar socialmente presentes e Sim. pessoalmente nos lugares. Então tinha a piada de falar advogado tem que ir em velório. Advogado... Aham. E era real. Porque, lógico, prestar solidariedade, mas, pô, a pessoa te vendo ali, ó, um advogado ali, ó. Se der algum problema, já fala com ele. Porque você tá ali socialmente falando. O empresarial tinha que estar em eventos de preferência que envolvem empresários, que envolvem comerciantes. O criminalista tinha que estar onde? Ah, na boca. Não era necessário estar na boca de droga. Sim. Mas o criminalista, como já disse o Lindenberg aí, tem que conhecer quem ele vai representar um dia, saber como pensa, tem que estar num bar, tem que estar socialmente em determinados lugares, não precisa estar em locais criminosos, mas precisa conhecer gente. O criminalista precisa conhecer gente na essência dela. Eu acho que Então, hoje a gente vive em uma sociedade que
se fazer presente é muito importante, Bastante. né? E o meio digital hoje é inegável, né? Ele veio e chegou para ficar. Eu tenho muitas críticas, enfim, de diversas questões relacionadas ao meio digital, porque eu acredito que às vezes ele deixa de uma forma muito superficial as relações, né? Mas é inegável que as pessoas elas te reconhecem por lá, né? Sim. Eu tenho uma rede social muito ativa, hoje muito voltada para a gestão de política pública, para minha candidatura, com mais de 5.000 seguidores aqui da cidade, e que eu entendo, é por meio disso que as pessoas chegam até mim, é por meio disso que as pessoas conhecem as políticas públicas da cidade, elas participam dos processos participativos que tem no município. Então, e isso para os colegas, eu acompanho muitos colegas, né, Sim. que trabalham, e é muito difícil, porque você comunicar direito em redes sociais, que hoje é voltado para dança, para meme e tantas Pra outras coisas, Entretenimento. para o entretenimento, exatamente. É um desafio você achar o caminho ideal para conseguir alcançar o seu público-alvo, né? Sim. Mas é necessário a gente pensar em estratégias, porque senão realmente é isso. Quem não é Precisa visto não é o lembrado. tempo todo, né? Tá? É Eu corro um risco desse profissional. Vamos lá. O profissional consegue, então, entrar ali para uma área de gestão de política pública. Eu corro o risco dele estar sempre vinculado à candidatura ou ao cargo presente, ou ele perpetua, independente de quem vence as eleições no futuro? Depende, você pode ser concursado, começa por aí, né? Então Aham. não Então tem essa necessariamente possibilidade também do tem, com concurso. Aham, certeza, com perfeito. certeza. E não Que era só uma para a dúvida. Procuradoria Municipal, né? Você pode ser concursado em outras áreas e atuar direto em secretarias muito estratégicas dentro da prefeitura. Vou dar um Bacana. exemplo, sei lá, administração, ou até mesmo concurso de ensino médio. Se você tem a formação superior em direito depois, de qualquer forma, você vai estar atuando em secretarias e fazendo a construção de políticas públicas em si, né? É lógico que existem os cargos comissionados, mas eu vou ser muito sincera também. Eu tenho colegas extremamente capacitados que vieram de cargos comissionados e que passou gestão e que continua. Porque é gente que quem entra, olha e fala assim, preciso dessa pessoa aqui. Sim. Porque ela é competente e precisa ficar. Eu acho que o comissionamento é até mais interessante para o profissional do direito, porque dá a ele um pouco mais de liberdade, né? Sim. Porque a comissão é feita normalmente no sistema meritocracia. Então, eu preciso da Jéssica porque ela atua em determinadas áreas que me Sim. interessam em tal lugar. Ok, pum. Sim. Então, se muda a gestão, se muda a cabeça, acho para ela ou permanecer ou ir para uma outra, mas dentro do mesmo sentido, ou até para outra cidade, que tem Sim. cidades que às vezes são mais interessantes, está com uma estrutura melhor, às vezes pode acontecer. E se você é concursado, já é um pouco mais difícil. Eu acho Ingessa um pouco mais, existe o né? licenciamento para exercer em Assim outros como no lugares, judiciário, Você né? não vai tirar licenciamento toda hora para ficar É, fazendo outra atividade, exatamente. né? mas O ensinamento é melhor. existe essa previsão do licenciamento. Até tem um amigo meu, advogado, que ele é de Cubatão, mas trabalha em Osasco, né? Então ele licenciou do cargo dele, não, em Santos, desculpa, e hoje exerce a função pública aqui em Osasco, mas sem rendimento lá, tudo certinho, de acordo com a lei. Mas eu acho que engessa um pouco, né? Ingessa, né? Porque fica complicado. É melhor o comissionado, que você tem liberdade, como se fosse um emprego, É isso. enquanto tá bom para ambas as partes, tá ok, acabou, isso. acabou. Acho bacana esse negócio. Muito bom. Doutora Jéssica, nós estamos caminhando para os nossos 5 minutos finais. Passa Olha muito só. rápido aqui. Passa. Eu queria que a senhora fizesse algumas considerações, olhando para aquela câmera, falando com o nosso público, com o teu Claro. público. Fala também com o jovem advogado, explica para ele quais são as vantagens de trabalhar nessa área. Posso me considerar uma jovem advogada ainda, mesmo com os Lógico. cabelos brancos? Isso aqui você manda, Jé. Ai, gente, assim, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que conversas, assim, quanto mais encaminhativas a gente tem, porque o pessoal também não tem muito tempo, né? Tem que advogar, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, da família. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e fazer esse convite, né? O direito em si, ele
não se encerra na advocacia ou nos concursos públicos, né, voltado para a área jurídica, para o poder judiciário, enfim, as estatais e tudo mais, né? Existem outras aberturas, não só no meio privado, no público também, como essa que eu trouxe aqui para vocês. E para o jovem advogado, não fique preso só aquilo que a gente acaba vendo muitas vezes na faculdade. Existem marés enormes para que vocês possam nadar e desbravar aí na nossa cidade, em tantos outros lugares. Então pesquisem, conversem com os colegas, eu me coloco à disposição também. Se quiser me mandar uma mensagem lá no Instagram, é Jéssica Escapim. E tô aqui, apesar de estar atuando hoje na política pública, na gestão. Contem comigo também, né? O que eu puder somar com vocês, tanto aqui no municipal, como no estadual ou no federal, contem comigo. E vou deixar um apelo aqui também, né? Esses dias o Volpiani, ele compartilhou que nós temos muitos colegas candidatos aqui na nossa cidade e a gente precisa fortalecer essas candidaturas. Não falo só por mim, mas é muito importante que a gente tenha pessoas competentes, que conheçam do direito. E vou usar aqui o exemplo, né? Para o cargo de vereança, gente. As pessoas não sabem qual é a competência de um vereador. Não sabem que é parte dele de legislar, de fiscalizar, de fazer indicações. E daí a gente olha, infelizmente, para tantas pessoas que representam uma cidade tão importante como a nossa e que não sabem qual é o papel delas, além, infelizmente, de trocar nome de rua, de dar placa comemorativa e tantas outras coisas. Então, é nosso papel, enquanto formadores de opinião e gestores do direito, da gente colocar pessoas competentes e capacitadas para representar a gente, para legislar dentro do que a gente precisa, para fiscalizar com muita competência as ações do Poder Executivo e articular junto com o governo do estado e com o governo federal. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. E obrigada mais uma vez, colegas. Muito obrigado, doutora, pela presença. Doutor Alexandre Volpiani, suas considerações finais. Eu não tenho nada a acrescentar, só agradecer a minha amiga, a doutora Jéssica. Sempre bom estar contigo, sempre bom estar com você, do seu lado, ser seu amigo. Muito obrigado por estar conosco aqui, nos prestigiar com seu conhecimento, sua alegria, sua jovialidade. Faz muito bem para nós. Valeu. Ale, eu quem agradeço, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Contem comigo na jornada presente, apesar de estar aí na gestão de política pública, tendo aí o nosso projeto OAB Vai à Escola, contem comigo, de escola em escola, porque eu tenho certeza que a gente pode fazer muito por esses pequenos e trazer mais advogados muito bons para nossa cidade. Deus te ouça. Sensacional. Nós agradecemos você que nos acompanha, pedimos para que siga nas redes sociais e indique o Fato Jurídico para os seus amigos, para os seus colegas. Hoje, a doutora Jéssica Escapim trouxe um tema sensacional. É uma oportunidade de negócio também para o profissional do direito, Sim. né? Profissional do direito na gestão pública. Então, dá uma olhada com atenção nesse tema, você que é jovem advogado, e procure se atualizar. Ela deixou também o arroba dela aqui, arroba Jéssica Escapim. Procurem pela doutora, se informem, porque realmente é uma área do direito pouco explorada também. Sim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até, gente.